Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Centro Espírita Caminho da Redenção. A nossa casa espírita fica localizada na cidade de Paraná, estado de Rondônia, Avenida Castelo Branco, número 655, bairro Jardim Presidencial. As nossas atividades são no domingo, a partir das 17 horas, o atendimento fraterno, às sextas-feiras, a partir das 20 horas, a palestra pública, e no sábado, a partir das 14 horas, temos a evangelização infantil. Agradecemos por estarem aqui conosco. Pedimos gentilmente que vocês, ao verem este vídeo, estas palestras, possam curtir, compartilhar, dar o seu like nos vídeos, para que também ajude a nossa casa a propagar um pouco mais do conhecimento e da nossa doutrina. Nós temos páginas no Facebook, no Instagram, no YouTube. Vamos deixar os links na descrição. Muito obrigado. Fiquem todos com a palestra de hoje. É livre-arbítrio. Faremos a nossa prece e peço a todos que fechem os seus olhos. Senhor, derrama as bênçãos que necessitamos e após essa breve explanação, que cada um possa sentir-se confortado, com seu coração cheio de esperança e renovado, para as lutas que nos aguardam. Fica conosco, ampara-nos, sustenta-nos na caminhada, abre o nosso coração ao entendimento e que a tua paz se faça, Senhor, hoje e sempre, em cada canto do universo, sobre todos os nossos irmãos. Que assim seja. Amém. O que é o livre-arbítrio? É a liberdade que o indivíduo tem de se guiar conforme a sua vontade. Ele se apresenta de modo diferente para cada indivíduo. Isto é, de acordo com a evolução espiritual de cada um. Ou seja, quanto maior a evolução do espírito, maior o seu livre-arbítrio. Então, vamos levar para um exemplo. Uma criança de 2 anos. Nós exigimos dessa criança que ela fale corretamente, que ela pronuncie as palavras corretamente, que ela coma corretamente? Não. Por quê? Porque nós sabemos que ela está aprendendo. E é isso que nós também temos que saber sobre o livre-arbítrio. Conforme vamos evoluindo, será mais cobrado de nós. Em consequência disso, maior a sua responsabilidade diante dos seus atos. Então, nós temos mais liberdade de ação. Só que não podemos esquecer que vai nos ser cobrado também. O livre-arbítrio é justamente a liberdade do indivíduo de escolher entre o bem e o mal. A escolha é nossa. Como eu já disse, temos que arcar com os nossos atos. Ou seja, a liberdade de ação de hoje é que irá criar o destino de amanhã. Olhem que bacana. Então nós temos a liberdade de criar, só que vai depender do quê? Das nossas escolhas. Pois tudo que plantamos, iremos colher um dia. Em alguns momentos que estamos passando por dificuldade, às vezes achamos que nós nem tivemos essa oportunidade de escolha, mas nós estamos enganados. Nós sempre temos a oportunidade de escolher. Nós temos essa liberdade. Só que às vezes estamos passando por algo
E nesse momento a gente acha que nós não tivemos a liberdade, mas nós tivemos lá no passado a liberdade de escolhermos. Então, quando formos fazer nossas escolhas, precisamos pensar que semente nós estamos plantando. Por quê? A semeadura, ela é livre, mas a colheita é inevitável. Então, o que nós plantarmos é o que nós iremos colher. O espírito em processo evolutivo crescerá a partir da sua vontade. E o que irá impulsioná-lo será justamente o que fará com suas escolhas. Ele tem o poder de decisão e não tem como ficar inerte. Então, muitas vezes eu estou indeciso, eu não sei que caminho seguir. Eu falo, eu vou ficar parado. Não, nós não podemos ficar inerte, nós não podemos ficar parado. Porque se nós observarmos o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, é feito a todo momento de escolhas, de decisões. Vamos ver uma decisão simples. Que roupa eu vou vestir amanhã? O que eu vou comer amanhã? Percebem que a todo momento nós estamos fazendo escolhas, nós temos o nosso livre-arbítrio. E claro que tem as escolhas em relação aos problemas mais complexos, mas a escolha é individual, é nossa. Podemos considerar o livre-arbítrio como sendo um patrimônio do homem? Sim, podemos considerar que o livre-arbítrio é nosso patrimônio. Por quê? Cada um de nós vamos agir conforme o nosso querer, conforme a nossa consciência. Então, o livre-arbítrio realmente é um patrimônio de cada um. Perante as leis divinas, nós temos a liberdade de agir e pensar. Obviamente, se agimos de modo contrário às leis, teremos que arcar com as consequências. Não podemos evoluir, nós podemos evoluir segundo nossa própria vontade, através do livre-arbítrio. Podemos fazer inúmeras conquistas, positivas ou negativas. Então, a nossa evolução depende de cada um. Não nos esqueçamos da lei de causa e efeito. Podemos agir livremente, mas como dizem, a semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Um exemplo claro de como devemos exercer o livre-arbítrio para não termos problema. Eu não sei de que maneira agir, mas o livre-arbítrio, ele me traz uma responsabilidade. Então, para nós não errarmos, vamos seguir o que o Mestre Jesus nos ensinou. E se nós seguirmos o que ele falou, com certeza nós sempre agiremos com o livre-arbítrio para o lado do bem. Então, o que Jesus nos fala? Amar o próximo como a si mesmo. Fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. Essa é a expressão mais completa da caridade. Então, se nós agimos com amor, se nós pensamos no próximo, se nós amamos e respeitamos, com certeza estaremos utilizando o nosso livre-arbítrio de maneira correta. Alguns confundem o livre-arbítrio com a libertinagem. A libertinagem não se preocupa com a responsabilidade, ao passo que o livre-arbítrio precisa
e deve preocupar-se. É a libertinagem que nos leva, muitas vezes, ao erro. Ou seja, a falta de controle da liberdade que temos de agir. A liberdade é nossa, mas nós precisamos ter controle. A liberdade de ação precisa estar junta com a responsabilidade. Não vemos a consequência disso nos sofrimentos dos nossos irmãos? E nós mesmos, muitas vezes, não estamos passando por problemas que sabemos que foi por causa de algo que fizemos ou deixamos de fazer? O resgate existe porque erramos, porque não soubemos lidar com a liberdade que tínhamos. Vemos isso nas paixões que são naturais do homem e que podem fazê-lo realizar grandes coisas. Com a nossa liberdade, nós podemos fazer muitas coisas boas, não só para nós, mas para a humanidade. Podemos fazer obras de arte, podemos inventar coisas que irão nos auxiliar. Mas também essa liberdade sem controle, ela pode nos levar a falirmos. Realmente, não podemos confundir liberdade de ação, que seria o livre-arbítrio, com libertinagem. A primeira, utilizada com equilíbrio e responsabilidade, nos leva ao progresso, enquanto a segunda leva ao estacionamento, nós ficamos estagnados e muitas vezes à dor. Percebamos aqui que mesmo quando cometemos alguma falha, algum erro, nós, espíritos imortais, nunca regredimos, mas podemos ficar parados. Tem um texto que eu gostaria de ler para vocês, e ele é um texto muito atual, que mostra, o que nós podemos fazer para utilizarmos o nosso livre-arbítrio, que é a nossa vontade, é a liberdade que nós temos de agir com responsabilidade. Então ele vai mostrar que depende de cada um. E o texto se chama Se Desejas. Toda melhora parece distante. E é verdade, né? Quando nós temos que mudar alguma coisa, parece difícil, né? Mas se a gente deseja, a gente consegue. Toda superação surge como sendo quase impossível. Pediste, porém, o berço terrestre, no exato lugar em que te cabe aprender e reaprender. Não ouvides, por isso, que o domínio da lição não dispensa a vontade. Recebeste no lar muitos daqueles que te não alimentam a simpatia. No entanto, se desejas, podes transformar toda aversão em amor, desde que decidas ajudá-lo com paciência. Olha o livre-arbítrio presente aí. Se nós desejarmos, nós podemos nos harmonizarmos. E muitas vezes a gente fala, nossa, eu não sei por que eu vim nessa família, eu não me dou bem com ninguém. Mas como disse o texto, cada um está no lugar certo. Sofres o chefe insano, a crivar-te de inúmeros dissabores. Contudo, se desejas, pode convertê-lo em amigo, desde que disponha a auxiliá-lo sem pretensão. Olha aqui nós novamente, reclamando.
do chefe, dos amigos, né, que trabalham conosco. Eles não fazem isso, eles não fazem aquilo. Mas será que somente são eles ou nós também? Padeces dura condição social, reteando o infortúnio. Todavia, se desejas, podes transfigurar a subalternidade em elevação, desde que te eduques, para que a vida te use um plano mais alto. Trazes o órgão enfermo a cercar-te de inibições. Entretanto, se desejas, pode aproveitá-lo na própria sublimação em nível superior. Muitas vezes reclamamos que estamos com dor no estômago, mas se nós pararmos e analisarmos, será que nós estamos fazendo a alimentação correta? Então, olha o livre-arbítrio, a escolha é nossa. Ainda hoje é possível encontrar sombras enormes, sem testes, dominando por esse ou aquele hábito vicioso, que te exila no desapreço. Mas se desejas, podes reaver o próprio equilíbrio, empenhando energia e tempo no suor do trabalho digno. Muitas pessoas só reclamam, mas não fazem nada para melhorar. Afirmaste na impossibilidade de socorrer os necessitados, mas se desejas, podes efetuar pequeninos sacrifícios domésticos em favor dos outros, de modo que a tua vida seja uma bênção na vida de teus irmãos. Eu não sei o que fazer, eu não consigo saber. Nesse momento que estamos passando dessa pandemia, às vezes só ouvir uma pessoa seria o suficiente. Mas essa vontade, esse impulso tem que ser o nosso. Para isso, porém, é preciso não esquecer os recursos singelos que tanta gente deixa de ouvi-lo. O minuto de tolerância, o esquecimento de toda injúria, o concurso anônimo, a bondade que ninguém pede, o contato do livro nobre, a enxada obediente, a panela esquecida, o tanque de lavar, a agulha simples, a flor da amizade, o resto de pão. Queixas-te de necessidades e desencanto, fadiga e discórdia, abandono e solidão. Mas se realmente desejas, tudo pode mudar. Esse texto é do livro Religião dos Espíritos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então, se desejarmos, nós podemos utilizar o nosso livre-arbítrio de maneira positiva, para o bem. O livre-arbítrio é o caminho para encontrarmos a felicidade. E para encerrarmos, faremos a nossa prece final. Agradecemos, Senhor, pelos momentos que tivemos, que possamos seguir amparados em nossos propósitos e que cada um de nós, dentro de suas habilidades, possa fazer sua parte na construção de um mundo melhor. Que assim seja.